E hoje eu já tenho indícios não só empíricos qualitativos, como também quantitativos de que esse é o momento do Brasil. Não só por experiência de ajudar aí, eu ajudo efetivamente vários escritórios de contabilidade no processo de consolidação, de busca, né, ou de aquisição, ou de venda, mas também na pesquisa eu detectei um número extraordinário, né, um número extraordinário. Em primeira mão, ainda estou compilando os dados, ainda não divulguei a pesquisa, mas 42% dos escritórios de contabilidade querem comprar carteiras de clientes de outros. Né? É um número muito grande. O problema é que só 2% querem vender. E isso é uma dinâmica natural do processo de amadurecimento. Claro. Por quê? Porque ainda há um apego emocional, aí entra no aspecto cultural, né? Um apego emocional à marca, um apego emocional àquela empresa que muitas vezes levou uma família inteira à prosperidade, né? E não só, aliás, não só uma família, mas também todo um ecossistema ali de colaboradores e clientes à prosperidade. Então, existe esse apego mesmo emocional à questão, mas a razão, no médio prazo, fala mais alto, e aí as pessoas acabam ou venda dos seus escritórios, porque o ambiente competitivo fica muito acirrado e a necessidade de investimentos aí, seja em tecnologia, seja em capacitação de recursos humanos ou marketing, passa a ser algo, passa a ser requisito de existência do mercado, né? Não passa a ser mais um diferencial competitivo, e sim um pré-requisito de competição no mercado. Ele dizia o seguinte: se você não está crescendo, você está morrendo. E hoje isso é uma verdade absoluta, porque eu duvido que alguém que esteja nos assistindo aqui não tenha passado por problemas de recursos humanos. Tipo, desmotivação, engajamento de equipe, pressão por custo. Se você não está crescendo, você está morrendo. Você sabe por quê? Porque você não consegue manter um profissional de alto nível, um profissional que tenha a mesma garra, que tenha um engajamento na sua empresa. Ele quer crescer. E para ele crescer, a sua empresa tem que crescer. Se a sua empresa não crescer, ele vai para outra. Perfeito. E aí, muitas vezes, você fica com os profissionais que não querem crescer também, que são justamente aqueles que querem fazer sempre do mesmo jeito, que não tem engajamento, que chega às 6 horas, larga a caneta, e que estão mais preocupados com o processo, cometer erros, e que não, enfim. O problema é que não crescer significa definhar. Né? Ok, cheguei no nível, e aí que está a questão. Se você chegou num nível de satisfação pessoal, profissional e financeira, venda seu escritório enquanto ele vale alguma coisa. A resposta parte de 2 pontos. Primeiro, que ninguém é eterno, e se você quer uma empresa longeva, uma empresa que sobreviva à sua própria passagem pelo planeta, você tem que se preocupar com esse momento em algum dia da sua vida. Como eu disse, os americanos já criam as suas empresas pensando na sucessão. Né? E a sucessão, eles sequer consideram os filhos. Já pensam numa venda. Né? Então, eles criam a empresa para ser valorizada cada vez mais. E isso muda a dinâmica do negócio. Ela torna o escritório de contabilidade cada vez mais eficiente em termos de resultados operacionais, resultados financeiros, e enquanto aqui no Brasil a gente cria o escritório para acomodar a família. Muitas vezes, claro, tem exceções, né, mas muitas vezes é assim. E o outro aspecto é que a dinâmica de preços do mercado está mudando radicalmente. Até uns 2 anos atrás, a metodologia que eu via com mais frequência era o ego do dono. Né? Eu falava assim, eu estou valendo tanto. O meu nome vale tanto. E de uns tempos para cá, isso começou a se profissionalizar também. Até esse método de evaluation começou a se profissionalizar, inclusive com a entrada de estrangeiros aqui, né? Isso acaba acelerando o processo. Nessas grandes compras, nessas grandes aquisições, o método mais comum é um múltiplo do EBITDA, ou EBITDA, depende do sotaque, né? O seu sotaque é britânico, então... Brincadeira. Então, depende nesses casos grandes, são múltiplos, e aí a gente tem alguns parâmetros, né? Fundos de investimento, que eu ainda não conheço nenhum fundo de investimento comprando escritórios aqui no Brasil, não conheço e no curto prazo nem acredito que tenha, porque o fundo ele tem interesse em comprar, fazer dinheiro e vender, né? Valorizar a carteira dele, como qualquer outro fundo de investimento no mercado imobiliário, ou enfim.
hoje nós não temos porte de empresas no setor contábil para a entrada de fundos institucionais, que são os fundos que pagam múltiplos menores, 3 a 5 EBITDAs. Os fundos muito especializados, que também não têm os investidores muito especializados, estratégicos, eles pagam entre 6 e 12 múltiplos. Né? No mundo eu não conheço nenhum fundo especializado especificamente em contabilidade. Existe na área de software, né? Existem muito na área de energia, de transportes, mas na área de contabilidade não existe, não que eu conheça, né? Pode ser que exista, mas eu não conheço. Se existisse, a gente teria aí, pelo menos na Nasdaq ou na Bolsa de Nova York, algum fundo desse tipo, e de fato eu não conheço. Então, para a contabilidade, o que a gente vê são fundos híbridos, que são empresas de natureza que querem fazer o dinheiro, querem valorizar suas cotas, mas que têm conhecimento profundo do mercado de contabilidade. E aí eles pagam entre 5 e 8 múltiplos de EBITDA, é o que se vê no mercado. A compra mais artesanal de carteiras, aí varia muito de acordo com a qualidade dessa carteira, isso pode variar de 6 meses a 12 meses de faturamento da empresa. Por que um é EBITDA e o outro é receita? Porque na compra de carteira você não está levando em consideração a eficiência da empresa, né? Você está comprando só o ativo e não o passivo, e não a eficiência operacional, e muito menos o fundador. Né? Então, o fundador desaparece na hora que você compra uma carteira. E por isso que é menos valorizado. Né? Agora, a grande dificuldade é quando o mercado está exatamente nessa fase, que é o início da consolidação, que aí entram questões muito emocionais, né? Como eu disse anteriormente, assim, foi a empresa que eu fundei, tem meu nome envolvido, ou foi meu avô que fundou, ou tem muitas vezes minha mãe que cuida do financeiro, como é que ela vai fazer depois, ou minha irmã que cuida do marketing. E aí esses fatores tornam o negócio inviável para qualquer tipo de negócio de aquisição, fusão ou mesmo a venda de carteira. Sim. Por uma razão muito simples, qualquer número fica ruim. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live especial aqui conosco na Reut. E hoje temos um convidado mais do que especial. É ele, o Roberto Dias Duarte, um grande estudioso do setor contábil, do mercado de contabilidade, envolvendo toda a dinâmica que hoje nós temos em médios, grandes e até mesmo pequenos escritórios de contabilidade em todo o Brasil. Roberto faz inúmeras pesquisas já há bastante tempo, tem informações exemplares, inclusive fora do Brasil. É uma pessoa que com certeza poderá contribuir muito com todos nós hoje. E sempre, né, Roberto? Sempre compartilhando aí boas informações, bons conteúdos com todos nós. E hoje o nosso tema é a concentração do setor de contabilidade. Já tivemos uma live recentemente sobre esse assunto, com alguns escritórios que participaram desse processo ou que vivem esse processo de alguma maneira. E o Roberto é um grande estudioso também e participa de processos como esse, tanto na área de M&A, na área de franquias, participou de muitos assuntos. Seja muito bem-vindo, Roberto.
Está no mudo aí, Roberto, só. Perdão, muito obrigado, Lucas, muito obrigado a todos vocês da Reut, vocês que estão nos assistindo aqui agora, que estão interessados nesse tema, que é um tema novo, recente no setor, pelo menos aqui no Brasil, mas que já é prática consolidada em outros países um pouco mais avançados neste sentido no mundo, como, por exemplo, os Estados Unidos e o Reino Unido, né? Canadá também. Então, eu costumo falar que no Brasil a gente tem um nível de empreendedorismo contábil bastante amadurecido em alguns aspectos, isso é fato, mas em outros aspectos a gente começa agora a se desenvolver e esse, com certeza, é um tema que será pauta de todas as discussões entre os empresários, empreendedores e empreendedoras da contabilidade aqui no nosso país. Muito bom, Roberto. Roberto, para a gente esclarecer aqui para quem está nos assistindo, o que é a concentração de mercado, como é que ela funciona, quais são as principais modalidades? Ô, Lucas, existe uma tese que todo mercado, inclusive não necessariamente o contábil, ele passa por um processo de consolidação. Eu costumo dar um exemplo seguinte: quando nós começamos, você que está nos assistindo aí, começou o seu negócio há alguns anos, seu pai ou seu avô, provavelmente você começou de forma artesanal. O que é isso? Você tinha ali o seu dom, o seu talento, você saiu da faculdade e quis empreender. Então você provavelmente convidou um sócio, um amigo, um colega de faculdade e criou um escritório. Criou porque você tinha vocação para isso. E naquele tempo, você provavelmente comprou um computador, alugou uma sala e ficou esperando clientes. E foi conseguindo os clientes na base do relacionamento, das indicações, das amizades. E isso fez com que seu escritório prosperasse e chegasse até onde chegou hoje. Mas os processos foram muito artesanais. Com o passar do tempo, você foi profissionalizando a sua empresa. Você foi se preocupando com custo, com qualidade, com controles, com processos, com entregas, com a tecnologia, com recursos humanos, com liderança e outros aspectos que foram profissionalizando a gestão da sua empresa. Bom, isso acontece em qualquer mercado, né? Laboratórios farmacêuticos, farmácias, enfim, bancos, aconteceu isso também, só que de uma forma um pouco mais intensiva e mais rápida, né? E, num determinado momento da história, os empreendedores que já se profissionalizaram, eles percebem que eles investiram muito dinheiro para realizar esse processo de mudança de patamar na gestão. Né? E a distância entre aqueles que não começaram e os que já se estabeleceram no processo de gestão começa a ficar muito grande. Né? E aí, nesse ponto, os que já estão mais amadurecidos olham para o lado e veem uma série, 80%, 90%, 70% do mercado ainda na fase artesanal. E aí eles pensam o seguinte: olha, é mais fácil eu adquirir uma empresa do que eu realizar um crescimento orgânico. É mais fácil e mais barato eu comprar uma empresa do que eu investir em marketing, vendas, para ter um crescimento que a gente chama, né, de orgânico da minha empresa. E nesse momento, os pequenos, aqueles que ainda estão na fase artesanal, que ainda não se prepararam do ponto de vista tecnológico, de qualidade, de processos, de marketing, de vendas, de recursos humanos, olham para o lado também e pensam assim: eu nunca vou chegar igual a ele está, eu não consigo, eu não tenho mais recursos financeiros para isso, eu não tenho caixa para investir dessa forma e chegar nesse ponto que eles estão. Então começa a haver um processo de venda, né, de consolidação do mercado. Nesse momento, o custo de abertura de um novo negócio começa a ficar mais alto do que era no período, há alguns anos, há 5, 10, 30 anos no passado, né? E também o custo de aquisição de clientes começa a ficar muito alto. E aí o mercado entra em consolidação. Depois, existe uma fase subsequente a esse processo, que é a fase de concentração, que alguns poucos mercados passam por ela, né? Que, exemplo real, quem já foi aos Estados Unidos já sabe que lá drogarias, farmácias já está concentrado. Tem duas: Walmart, Walgreens, esqueci o nome da outra. CVS. CVS, exatamente. CVS. E ponto, não tem um terceiro. Supermercados aqui no Brasil é mais ou menos assim também, já está saindo da fase de consolidado para o concentrado. Laboratórios farmacêuticos da mesma forma, bancos também, até o momento que há uma disrupção no mercado e o jogo zero. E aí começa tudo de novo, e é o que está acontecendo agora com os bancos e as fintechs, né? O jogo, as regras do jogo mudam, e aí todo mundo entra de novo numa fase artesanal.
O que acontece? Eu tenho feito um estudo, já tenho percebido há muito tempo que o Brasil está entrando nessa fase de consolidação, mas recentemente, em 2018, eu promovi uma pesquisa, agora em 2020 eu promovi outra, um pouco mais profunda, e essa é a minha tese do mestrado lá nos Estados Unidos. Ano que vem eu vou comprovar isso de forma mais sistemática, e hoje eu já tenho indícios não só empíricos qualitativos, como também quantitativos de que esse é o momento do Brasil. Não só por experiência de ajudar aí, eu ajudo efetivamente vários escritórios de contabilidade no processo de consolidação, de busca, né, ou de aquisição, ou de venda, mas também na pesquisa eu detectei um número extraordinário, né, um número extraordinário. Em primeira mão, ainda estou compilando os dados, ainda não divulguei a pesquisa, mas 42% dos escritórios de contabilidade querem comprar carteiras de clientes de outros. Né? É um número muito grande. O problema é que só 2% querem vender. E isso é uma dinâmica natural do processo de amadurecimento. Claro. Por quê? Porque ainda há um apego emocional, aí entra no aspecto cultural, né? Um apego emocional à marca, um apego emocional àquela empresa que muitas vezes levou uma família inteira à prosperidade, né? E não só, aliás, não só uma família, mas também todo um ecossistema ali de colaboradores e clientes à prosperidade. Então, existe esse apego mesmo emocional à questão, mas a razão, no médio prazo, fala mais alto, e aí as pessoas acabam ou venda dos seus escritórios, porque o ambiente competitivo fica muito acirrado, e a necessidade de investimentos aí, seja em tecnologia, seja em capacitação de recursos humanos ou marketing, passa a ser passa a ser requisito de existência do mercado, né? Não passa a ser mais um diferencial competitivo, e sim um pré-requisito de competição no mercado. Legal. Roberto, didaticamente, então, daria para a gente resumir que a consolidação do mercado ela passa por modalidades de compra e venda, né, de carteira, muitas vezes. Na contabilidade passa por fusões e aquisições da empresa inteira, que é uma outra modalidade, ou seja, compra-se tudo, compra-se equipe, processos, passivos, muitas vezes. E tem uma terceira modalidade, que é a de franquia, né? Também, que eu entendo que é uma forma de concentração, de consolidação do mercado, antes da concentração até, como você muito bem colocou. E essas modalidades são possíveis na área contábil e já estão em marcha, né? A gente já vê muitas dessas frentes acontecendo, como você muito bem identificou aí na tua pesquisa. Agora, você acha que faz sentido, Roberto, dentro da tua experiência já com escritórios, um escritório pequeno comprar carteira? Faz sentido para ele, ou você entende que isso é mais para os grandes, para os fundos, ou um pequeno escritório também pode crescer dessa forma e não ter que esperar aquele crescimento orgânico de 10, 15, 20 anos, muitas vezes, que levaria? Então, vamos por partes. Primeiro, realmente o que você colocou faz todo sentido, são várias modalidades de consolidação, né? Compra de carteira, compra efetiva de empresa, fusão, né, entre empresas, e a compra da empresa propriamente dita. Eu vou deixar essa pergunta sua para o final, tá? Para o final, sim, da minha explicação. Ótimo, perfeito. Na primeira modalidade, a compra inteira de uma empresa é um processo complexo, é um processo que envolve aspectos financeiros, econômicos, jurídicos, exige uma complexidade bastante grande nisso, e o custo para se comprar um escritório inteiro, uma empresa inteira, não é pequeno. Então, normalmente, quem compra uma empresa inteira ou é um fundo ou é um investidor bastante capitalizado, que custeia esse processo, né, de diligências e contratos e tudo mais. Aqui no Brasil, eu não identifiquei, pode até ser que exista, um investidor único que faça esse tipo de aquisição. Eu sei que existem fundos mistos, fundos especializados e fundos horizontalizados, que estão comprando escritórios de contabilidade aqui, mas com faturamentos bastante grandes, porque senão a operação não se justifica. Agora vamos para o extremo oposto, né? Um escritório pequeno, ele tem basicamente três formas de crescer. Ou ele se filia a uma rede, e aí essa rede pode ser a rede de franquias. Inclusive, na pesquisa eu detectei que eu separei na pesquisa os 20% maiores e os 80% menores, os 70 mil escritórios. Tá? Os maiores, 21% deles, ou seja, um quinto, querem criar redes de franquias. Olha que dado fantástico, né?
E esse era um tema que até 2014 era um tabu, era visto quase como se fosse um palavrão, falar em franquia na contabilidade, né? Muita gente falava assim, poxa, eu não sou McDonald's, por que eu vou criar uma franquia de contabilidade? E hoje isso já é algo bastante corriqueiro, bastante comum, e 20% dos maiores escritórios têm interesse nesse modelo de negócio. Para o pequeno, então, se filiar a uma rede ou a uma rede de franchising, de franqueadores, é algo interessante. Segunda opção, ele pode realizar uma fusão com outro escritório. Não é simples, porque existem diferenças aí, não só em composição de carteiras de clientes que podem ser conflitantes, mas também diferenças operacionais e culturais. Então, uma fusão é algo sempre complexo, que exige o apoio aí de alguém especializado nisso. E tem a compra de carteiras, né? Ele pode sim comprar uma carteira, mas isso também exige algum investimento. Ele precisa de algum fund, né? Alguma forma de começar a comprar, pelo menos. O pessoal, de forma bastante artesanal, tem feito também assim a compra de carteiras com pagamento com a própria receita gerada pela carteira. Isso funciona, mas em caráter muito incipiente, né? Isso não Pequeno, tem, né, Roberto? Operações menores. Uhum. Isso não tem escala, isso não tem longevidade, até porque se eu tenho um escritório que é próspero, que é bem resolvido tecnologicamente, em termos de procedimentos metodológicos e processos, eu não vou apostar nesse tipo de venda, eu não vou querer continuar com o escritório para mim. Agora, para o pequeno também, ele pode ser adquirido, e aí ele passa a fazer parte de um grupo maior, e isso é uma outra alternativa também para o escritório pequeno, não chega a ser algo descartado, não. Que se parece mais com uma fusão, né, Roberto, nesse caso, ou seja, ele na prática é incorporado a uma outra organização, certo? Na realidade, o padrão no mercado de contabilidade no mundo inteiro é um misto de aquisição em duas fases, com o que os americanos chamam de acqui-hire, né? Que você adquire não só o ativo da empresa, a carteira, mas também uma contratação do talento dos fundadores, né? E aí eles passam a ter um percentual menor, obviamente, na participação da empresa consolidadora, mas continuam como sócios de algo, de um empreendimento muito maior e com possibilidades de ascensão profissional bastante relevantes também. Uma diferença muito grande do mercado americano para o nosso é que quando se cria um escritório de contabilidade lá, os fundadores já pensam na venda. Ele cria um escritório com 20 e poucos anos, mas já pensa assim, o meu escritório é permanente, a minha vida não. Todo mundo tem uma vida limitada, mas eu quero que a minha empresa sobreviva por muitos anos, e eles já fazem esse plano de venda ou de aquisição pensando na aposentadoria. Né? É um negócio sensacional, bastante interessante. E aqui no Brasil, pela característica latina nossa, em Portugal muito parecido, a gente quer passar para os filhos. Né? O pai sempre quer que o filho seja um sucessor dele. Acontece que nesse mundo do século XXI, do terceiro milênio, os nossos filhos já não são mais tão obedientes quanto éramos nós há alguns anos, né, no passado. E a dinâmica de mercado também é outra, né, Roberto? Lá atrás era muito mais lento o processo evolutivo de um escritório, o crescimento dele também muito mais lento. Hoje a gente vê escritórios que realmente conseguem crescer numa velocidade incrível, porque estão remodelando, né? Há uma nova dinâmica, até mesmo dos clientes, das necessidades, dos desejos que eles têm em relação à oferta dos serviços contábil. E há um fator importantíssimo nisso, que é cultural, como você bem colocou, bem trouxe, e muitas vezes o que a gente observa são escritórios que estão lá pelos seus fundadores há 20, 30, 40 anos, que embora tenham sucessores, carregam esse perfil cultural, né, de processos, da toda a dinâmica, às vezes, do relacionamento quase que íntimo com os clientes, é um relacionamento de amizade já, porque, óbvio, tem clientes de 20, 30 anos também. Como é que você enxerga esta quebra cultural, essa barreira cultural com o processo, seja ele de fusão ou de venda? Porque a venda também dói para esses fundadores, não dói, Roberto? Olha, na realidade, tem dois desafios muito grandes que eu enfrento no dia a dia do meu trabalho de mentoria para escritórios de contabilidade. Um é quando houve uma fusão forçada. Forçada que eu falo assim, juntaram 3, 4 amigos e por amizade falaram assim, vamos juntar os escritórios? Vamos. E aí, juntaram. Mas sem nenhum tipo de planejamento, sem nenhum tipo de estruturação de processo, sem nenhum tipo de
adequação cultural, e aí passa um ano, dois, eles percebem que ao invés de ficarem melhores, mais eficientes, mais robustos, eles ficaram piores, ficaram, inclusive com os indicadores financeiros, piores. E aí eles me chamam para poder refazer, né? Desfazer e refazer a fusão de uma forma um pouco mais estruturada. Isso me dá muito trabalho, por quê? Porque no primeiro momento a cultura, o status quo, né, a percepção das pessoas é que eles são bem-sucedidos, e são, mas que juntos eles se tornaram, ao invés de agregadores de valor, eles se tornaram divisores de valor, né? E aí quebrar essa cultura é algo complexo. E o segundo ponto que é um desafio gigante é quando tem a sucessão, normalmente familiar, para os herdeiros, e os pais, os fundadores, querem fazer a sucessão, mas tem muita dificuldade com relação à percepção dos novos paradigmas aí, tanto de modelo de negócios, quanto do mercado, quanto da dinâmica tecnológica. Isso é um desafio, porque eu primeiro tenho que trabalhar a cabeça do fundador para depois promover qualquer tipo de mudança efetiva em processo, em tecnologia, senão efetivamente não funciona. Muito bom. Roberto, hoje a gente tem modelos de franquias já para contabilidade muito bem sucedidos, como o exemplo da Versa. Você entende que faz sentido para um escritório que está em operação, não aquele que é empreendedor, que vai iniciar o seu escritório, mas que já está operando, às vezes pequeno, às vezes já num tamanho mais estruturado, mas ainda tem dores em relação à equipe, em relação à dinâmica dos processos e do uso da tecnologia, ele entrar para um modelo de franquia, ele passar a fazer parte desse modelo? Sim, eu vou responder com números. Existe um número que chama custo de aquisição de clientes, né? O custo de aquisição de clientes é todo exato. É todo o dinheiro da sua empresa que você gasta em marketing e vendas, dividido pela quantidade de clientes que você adquiriu naquele período. O problema é que muita gente não computa o seu próprio tempo, né, em negociações, em elaboração de contratos, em diagnósticos, né? Então, é até difícil mapear com precisão isso em uma pesquisa. Normalmente eu faço isso pessoalmente. Mas na pesquisa eu consegui capturar o custo de aquisição de clientes na média geral de mercado e, de novo, dos 80, 20. Dos 80 menores e 20 maiores. A diferença é que os 80% menores gastam mais, gastam em média R$ 6.500 para capturar um cliente. E os maiores gastam R$ 4.500. Além de serem menores, gastam mais para capturar um cliente. O problema é que o ticket médio do menor é menor. E aí tem um outro número que chama payback do CAC, que é o ticket médio vezes a margem operacional dividido pelo custo. O payback do CAC dos escritórios de contabilidade menores é 16 meses. É algo gigantesco. Por quê? Porque ele investe, capta o cliente, e esse cliente só vai dar lucro para ele depois do terceiro ano. Não é só 16 meses, é para pagar o custo da venda. Ainda depois tem que pagar o custo da operação. Sim. Né? Já nos escritórios maiores, o payback do CAC é em 5 meses. Né? Então, respondendo a sua pergunta sobre franquia, se você entra num modelo de franchising ou de redes, ou de, enfim, de qualquer forma que você consiga diluir o custo de aquisição de clientes, só por isso já vale a pena. Né? Mas ainda tem outro fator. Entrar num modelo desses, você diminui também o seu custo operacional. Né? Você tem o ganho de escala da operação. Isso faz com que você se torne uma empresa mais eficiente do ponto de vista operacional e mais eficiente do ponto de vista de marketing e vendas. Mas, Roberto, você falou em 5 meses para recuperar no grande, então? Ou seja, 5 meses o custo da aquisição, depois mais esses 5 do processamento, estamos falando aí de 10 meses para esse cliente começar a dar retorno. Né? Essa é a conta, mais ou menos? Exatamente. A questão é que o lifetime em anos também é outro ponto, né? Dos maiores é algo extraordinário, passa de 20 anos. Sim, fantástico. E dos pequenos não chega a 7 anos. Então, assim, é bom, né? Porque se a gente for considerar, fazer um paralelo com empresas de software, de sistemas em nuvem, por exemplo, o lifetime muitas vezes é 3 anos, 4 anos, no máximo 5. Um escritório de contabilidade pequeno tem o lifetime dos clientes, ou seja, a perspectiva de manutenção do cliente durante o ciclo de vida dele é de praticamente 7 anos. Né? Isso é um número muito bom. Mas eles são muito pouco eficientes na venda, mesmo com baixo nível de investimento em marketing.
né? O pessoal pensa assim, eu gasto pouco em marketing, então eu sou eficiente. Não, a questão não é essa. A questão é o retorno do investimento que você faz, é o quão eficiente você é em cada real que você gasta. Perfeito, perfeito. Isso é fabuloso. Primeiro porque isso nos ajuda a definir com clareza também um eventual custo de aquisição de carteira, não é, Roberto? Porque se o escritório tem hoje um CAC num pequeno, por exemplo, como você trouxe, imagina, 3 anos, ou seja, se ele pagasse 2 anualidades para adquirir um cliente, ele já está economizando. Num grande, se ele gastar qualquer coisa entre 8 e 10 vezes a carteira, já é excelente também. É mais ou menos essa conta, certo? Certo. Eu considerei o payback do CAC com a margem operacional. Eu não considerei só o ticket médio, não. Tá? Então, deu 16 meses. Se eu não considerasse a margem operacional, daria 8. Mas ficaria assim uma conta meio falsa, né? Falar assim, paga em 8 meses. Tá, mas você teve que trabalhar para entregar o serviço, né? Claro. Perfeito. Não, excelente essa análise. Excelente, Roberto. Muito bom mesmo. Bom, e dentro do movimento de concentração, de consolidação de mercado, etc., você vê movimentos lá fora do setor de contabilidade, Roberto? Nos Estados Unidos isso é muito comum. É muito comum. Né? Em Portugal, o que acontece? A Ordem dos Contabilistas, recentemente, a questão de alguns anos, mudou todo o marco regulatório do setor e permitiu que qualquer tipo de empresa pode ser uma prestadora de serviços contabilísticos, como eles dizem, né? Contábeis, desde que tenha um diretor técnico que seja contabilista certificado. Então, com isso, o mercado lá começou a evoluir, já existem algumas empresas de contabilidade que são sociedades anônimas, de capital fechado, mas são SA. Já temos redes de franquias espalhadas pelo país inteiro, mas tem também aquele, né, o processo lá é que o português é um pouco mais conservador do que o brasileiro. E também essas questões tecnológicas estão começando agora na Europa, né? Ele é mais conservador em que sentido, Roberto? Conservador em todos os sentidos. O português pensa no interior do Paraná, pensa no interior de Minas Gerais, multiplica por 10, você acha o português. Né? E isso não é ruim, eu não estou fazendo julgamento de valor. Né? É uma característica, é conservador nos investimentos, é conservador na mudança de processos, na mudança de tecnologias, né? Ele arrisca menos. Né? Ele é típico de um país também onde a faixa etária, né, a pirâmide etária é um pouco mais, bem mais, né, avançada que a nossa. Né? A nossa pirâmide etária ainda é formada relativamente por uma quantidade grande de jovens. Mas o que acontece? Mesmo com acesso a crédito, eles têm alguma dificuldade em investir, por uma série de razões também. Né? Só para dar um exemplo prático, nota fiscal eletrônica aqui no Brasil, o movimento começou em 2004, 2005, em 2007 já tínhamos obrigatoriedade, o SPED aqui, o SPED fiscal e contábil, 2007, 2008, e agora, recentemente, um ano ou dois, que se fala em fatura eletrônica na Europa, em SAFT, né, que são os arquivos fiscais digitais e arquivos contábeis digitais lá na Europa. Então, esse movimento em desmaterialização de documentos, né, em possibilidade de fazer troca eletrônica de dados entre empresas e escritórios de contabilidade. Então, esse movimento começou lá agora. E o que eu sempre falei na época que eu escrevi esse livrinho, né, esse piquititinho aqui, foi o seguinte: se a relação do escritório com o fisco é digital, a relação com o cliente não pode ser analógica, porque senão você tem uma cadeia produtiva fragilizada. Né? E isso ficou muito evidenciado mais recentemente aqui no Brasil. Então, esse movimento de digitalização dos fiscos no mundo inteiro, das autoridades fiscais no mundo inteiro, isso começou agora também no Reino Unido, em toda a Europa, né? Força necessariamente que a relação contador e cliente se transforme em digital. Porque é aquela teoria das restrições, né? Se você tem um elo muito frágil ali, é justamente nesse ponto que você vai ter a ruptura da cadeia produtiva. Espetacular. Roberto, uma outra coisa que chama atenção muitas vezes, né, e aqui a gente está com algumas perguntas sobre isso, no processo de venda de carteira, o Adelardo Neto está nos questionando aqui, um abraço para ele que está nos acompanhando, como é que fica a questão da manutenção dos clientes numa venda do escritório?
A pergunta dele, a dúvida, é se há evasão desses clientes, né, nas aquisições. Você tem notícias sobre isso, Roberto, nas suas experiências? Tem. O que acontece? Quando é feita uma aquisição de empresa, a, a gente normalmente segue um padrão, né, um playbook, que a gente chama, né, um roteiro bem consolidado no mundo inteiro, que é constituído de dois pilares. Primeiro é uma aquisição em duas fases. O adquirente, o comprador, compra parcialmente a empresa na primeira fase, depois compra o restante 2, 3 anos depois, e nesse período de transição, os fundadores continuam com a gestão tal qual era antes, e aos poucos vão promovendo a mudança de marca, alguma mudança de processos, né, alguma mudança cultural que se faça necessária. Né? Então, essa é uma aquisição em duas fases, e, como eu disse, o comprador sempre analisa os aspectos financeiros, operacionais e a qualidade do empreendedor, a qualidade, a liderança, a capacidade de inovação, a disposição a trabalho, né, e tudo. Analisa a pessoa, ou seja, é quase como se fosse um processo de recrutamento e seleção. Então, nesses casos, a quantidade de clientes que se perde é muito pequena, né, porque você tem uma transição muito bem planejada. Na aquisição de carteiras, o raciocínio deveria ser o mesmo. Né? Agora, se você faz isso de forma artesanal, de forma não planejada, a probabilidade, o risco de perda de clientes aumenta significativamente. Né? Perfeito. Bom, o Ronaldo Nogami, que é um amigo também nosso aqui, Roberto, um abraço para ele, ele está nos perguntando, ele está dizendo assim, nossos filhos querem jogar videogame. Né? Muitos anos atrás ele começou a vida profissional do escritório de contabilidade, e hoje, se não me engano, esse escritório ainda existe no mesmo modelo, ele colocou aqui, ou seja, é tanto tempo e o escritório não mudou nada. Né? E na mesma direção, o Ventuir Rezende responde para ele dizendo, verdade, estou nessa luta aqui com o herdeiro, e o bom é que tem alguns jogadores de videogame recebendo mais do que muitos de nós contadores. Né? Então, tem bons jogadores de videogame, boas áreas aí, que estão gerando mais retorno. E aí o Ventuir nos pergunta o seguinte, Roberto, pela sua experiência e conhecedor, você vê de forma positiva as franquias para a contabilidade? Vou dar as duas perguntas. Primeiro, o seguinte, em todo negócio existem profissionais que se dão muito bem e profissionais que são medianos ou até mesmo não conseguem prosperar, não conseguem sucesso. Né? Todo mundo fala assim, o jogador de futebol X ganha milhões. Ok, mas vai lá na Série C, na Série B, muitas vezes a pessoa paga para jogar futebol. Né? Videogame é a mesma coisa e contabilidade não é diferente. Contabilidade é um bom negócio para quem entende de negócios. Né? Já passamos da fase artesanal e nós precisamos de empreendedores que compreendam a dinâmica de gestão, estratégia, tecnologia, recursos humanos, liderança, custo, qualidade e mais ainda. Quando você realmente quer uma empresa próspera, você tem que ter consciência de que você não sabe tudo. É aquela história, poxa, eu não consigo saber tudo, então eu tenho que colocar comigo pessoas que saibam mais do que eu em determinadas áreas do conhecimento. Pessoas excepcionais em marketing, excepcionais em custos, excepcionais em liderança e recursos humanos, e em tecnologia, né? E isso faz uma empresa ser perene, ser próspera, né? Agora, a segunda pergunta, eu acabei me perdendo, perdão. Imagina. A pergunta é se você vê de forma positiva as franquias para a contabilidade. Bom, franquia é o seguinte, qual que é o ponto-chave de uma franquia? A franquia não é bom para todo mundo e tem empreendedores onde a franquia é um excepcional negócio. Por quê? Porque a franquia é um meio termo entre o empreendedor que tem aquele apetite ao risco maior e o colaborador. O empreendedor raiz, vamos dizer assim, ele tem naturalmente um apetite ao risco. Ele optou em não ser colaborador de alguém, não seguir uma carreira numa empresa, porque ele quer arriscar, ele quer, enfim, tomar risco. Por isso que ele empreendeu. O franqueado está no meio do caminho. Ele não quer nem ser um colaborador e nem ter um risco tão grande. Né? Então, a franqueadora cabe o quê? Fornecer metodologias, marca, marketing, infraestrutura, gestão, para minimizar o risco do franqueado. Né? Com isso, o franqueado tem que abrir mão de alguns aspectos que o empreendedor raiz tem, por exemplo,
ele não pode fazer da franquia o que ele quiser. Né? Pensa em uma franquia, vou dar um exemplo aqui, fora da área do Boticário, ele não pode colocar qualquer tipo de mercadoria ali para vender. A loja tem um padrão, né? Tem um atendimento, segue um padrão. Ah, mas eu tive uma brilhante ideia que vai ser melhor que vai vender mais que os produtos da Boticário. Não, não pode. Né? Então, eu tenho que abrir mão de algumas características empreendedoras para adaptar ao modelo de franquia. Né? Então, nesses casos, é o melhor modelo, né? Onde você quer minimizar seu risco, mas é aquela coisa de fundo de investimento também, né? Quem é agressivo nas aplicações financeiras utiliza mecanismos aí de... ele mesmo faz as aplicações, as compras e vendas de ações, derivativos e tudo mais. Quem é mais conservador coloca o dinheiro na poupança ou fundo de renda fixa. E quem está no meio termo, que é o meu caso em termos de investimentos, eu tenho um financial advisor que cuida para mim dos meus investimentos. Né? Seria mais ou menos essa metáfora que eu faria. Conservador no empreendimento segue carreira, e não tem nada de errado com isso, óbvio que é característica individual, é sonho de cada um. Né? Quem é empreendedor mais agressivo cria seu próprio negócio, cria seu próprio modelo de negócio, e quem está no meio do caminho busca uma franquia. Legal, muito bom, Roberto. E o Venture me perguntou aqui também se a Reut tem pensado em abrir franquias. Pensado a gente tem, Venture. Agora, operacionalizado, desenhado, nada. De verdade, assim, a gente tem bastante gente que nos pergunta, que pede, mas é algo que é praticamente uma nova empresa. Né? A gente tem que repensar o negócio para poder replicá-lo. Então, não é fácil. Muita gente acha que franquear é uma tarefa só de louros, né, Roberto? Mas tem um desafio muito grande em modelar esse negócio para que ele funcione replicável, não tem? Sem dúvida nenhuma. Eu participei da fundação, da fundação não, mas da estruturação de uma franquia aqui no Brasil e ajudei também outras, ajudo hoje outras. É um processo complexo, é um processo que exige um nível de investimento muito alto e que o retorno é de médio e longo prazo, né? Uma rede de franquias de serviços dificilmente consegue o break-even com menos de 100 unidades. É muito difícil conseguir. Claro que depende do modelo de negócios, mas, em geral, esse é o número mágico que as pessoas pensam no break-even aí. E se você pensar no Brasil, que é um país continental, 100 unidades não é nada. Né? Claro, verdade. A Liberstex nos Estados Unidos tinha 4.500 unidades. Né? Então, eles são líderes de mercado lá e realmente dominam. 100 unidades, até mesmo 500 ou 1.000 unidades num país deste tamanho, não quer dizer muita coisa. Por quê? Porque o mercado está aberto ainda. Né? Em 2014, tínhamos uma rede. Hoje, temos algo em torno de 20 redes de franquia e também é um processo que vai passar por uma consolidação. O Brasil não tem condição de manter mais que 5 redes. É natural que aconteça essa consolidação no médio prazo. Perfeito, muito bom, Roberto. Roberto, e num processo tanto de venda quanto de venda, aquisição, né, mas a fusão também, obviamente precisa se fazer o valuation desse escritório de contabilidade. Então, se, poxa, eu vou fundir o nosso escritório com outro, poxa, quanto vale o nosso, quanto vale do outro, ou não, vamos fazer uma venda. Essa forma de valorar uma empresa, nós sabemos que há muitos métodos, não é? Múltiplos de EBITDA, fluxo de caixa descontado, múltiplos de receita. Qual é a metodologia que você tem visto com mais frequência? Até uns 2 anos atrás, a metodologia que eu via com mais frequência era o ego do dono. Né? Eu falava assim, eu estou valendo tanto. O meu nome vale tanto. E de uns tempos para cá, isso começou a se profissionalizar também. Até esse método de valuation começou a se profissionalizar, inclusive com a entrada de estrangeiros aqui, né? Isso acaba acelerando o processo. Nessas grandes compras, nessas grandes aquisições, o método mais comum é um múltiplo do EBITDA, ou EBITDA, depende do sotaque, né? O seu sotaque é britânico, então... Brincadeira. Então, depende nesses casos grandes, são múltiplos, e aí a gente tem alguns parâmetros, né? Fundos de investimento, que eu ainda não conheço nenhum fundo de investimento comprando escritórios aqui no Brasil, não conheço e no curto prazo nem acredito que tenha, porque o fundo ele tem interesse em comprar, fazer dinheiro e vender, né? Valorizar a carteira dele, como qualquer outro fundo de investimento no mercado imobiliário,
ou enfim. Hoje nós não temos porte de empresas no setor contábil para a entrada de fundos institucionais, que são os fundos que pagam múltiplos menores, 3 a 5 EBITDAs. Os fundos muito especializados, que também não têm os investidores muito especializados, estratégicos, eles pagam entre 6 e 12 múltiplos. Né? No mundo eu não conheço nenhum fundo especializado especificamente em contabilidade. Existe na área de software, né? Existem muito na área de energia, de transportes, mas na área de contabilidade não existe, não que eu conheça, né? Pode ser que exista, mas eu não conheço. Se existisse, a gente teria aí, pelo menos na Nasdaq ou na Bolsa de Nova York, algum fundo desse tipo, e de fato eu não conheço. Então, para a contabilidade, o que a gente vê são fundos híbridos, que são empresas de natureza que querem fazer o dinheiro, querem valorizar suas cotas, mas que têm conhecimento profundo do mercado de contabilidade. E aí eles pagam entre 5 e 8 múltiplos de EBITDA, é o que se vê no mercado. A compra mais artesanal de carteiras aí varia muito de acordo com a qualidade dessa carteira. Isso pode variar de 6 meses a 12 meses de faturamento da empresa. Por que um é EBITDA e o outro é receita? Porque na compra de carteira você não está levando em consideração a eficiência da empresa, né? Você está comprando só o ativo e não o passivo, e não a eficiência operacional, e muito menos o fundador. Né? Então, o fundador desaparece na hora que você compra uma carteira. E por isso que é menos valorizado. Né? Agora, a grande dificuldade é quando o mercado está exatamente nessa fase, que é o início da consolidação, que aí entram questões muito emocionais, né? Como eu disse anteriormente, assim, foi a empresa que eu fundei, tem meu nome envolvido, ou foi meu avô que fundou, ou tem muitas vezes minha mãe que cuida do financeiro, como é que ela vai fazer depois, ou minha irmã que cuida do marketing. E aí esses fatores tornam o negócio inviável para qualquer tipo de negócio de aquisição, fusão ou mesmo venda de carteira. Sim. Por uma razão muito simples, qualquer número fica ruim. Né? Pensa um escritório que tem o pai, o filho, a mãe, o irmão, o tio, o cunhado, trabalhando e tirando, muitas vezes, prolabores muito além da média de mercado. Né? A pessoa que está lá coordenando o financeiro tem um salário ou um prolabore que, se você fosse ao mercado contratar um gestor financeiro, seria metade. Né? Então, como é que você faz para juntar essa equação num modelo que todo mundo ganha? Aí não dá negócio. Muito bom. Roberto, no movimento, obviamente, de consolidação de mercado, a gente percebe que há 2 grandes grupos, né? Pelo menos é a minha visão sobre isso. Aqueles dos que se consolidam e dos que sofrem com aqueles que estão se consolidando. Porque, fatalmente, o mercado começa a ter outra dinâmica, uma dinâmica de preço, uma dinâmica de escala, de uso tecnológico, ou seja, passa aquele grupo que está no processo de consolidação ou que já se consolidou a significar uma ameaça muito grande em relação àqueles escritórios menores que não conseguem mais escalar, que não conseguem ter a mesma velocidade, muitas vezes, que um grande. Isso nem se fala se a gente trouxer uma realidade de fora. Né? Ou seja, vamos imaginar que os maiores dos Estados Unidos viessem a comprar e a fazer uma consolidação no Brasil. Poxa, a agressividade seria ainda maior, porque estaríamos diante de um competidor de muito peso e de muita capacidade financeira para queimar caixa, se for necessário, para fazer investimentos em marketing extremamente agressivos. Então, isso representa um risco, né, para esses escritórios. Você acha que está na hora de se preocupar? Né? O escritório de contabilidade hoje ele tem que ter essa preocupação, ele tem que se inteirar disso, ele tem que participar desses movimentos, seja ele olhando, né, observando o mercado, ou mesmo no processo de imersão, né, ou seja, fazendo parte da consolidação. A resposta parte de 2 pontos. Primeiro, que ninguém é eterno, e se você quer uma empresa longeva, uma empresa que sobreviva à sua própria passagem pelo planeta, você tem que se preocupar com esse momento em algum dia da sua vida. Como eu disse, os americanos já criam as suas empresas pensando na sucessão. Né? E a sucessão, eles sequer consideram os filhos. Já pensam numa venda. Né? Então, eles criam a empresa para ser valorizada cada vez mais. E isso muda a dinâmica do negócio. Ela torna o escritório de contabilidade cada vez mais eficiente em termos de resultados operacionais, resultados financeiros,
enquanto aqui no Brasil a gente cria o escritório para acomodar a família. Muitas vezes, claro, tem exceções, né, mas muitas vezes é assim. E o outro aspecto é que a dinâmica de preços do mercado está mudando radicalmente, porque existem alguns fenômenos acontecendo no Brasil e no mundo. Primeiro, a quantidade de empresas criadas até 2014 no Brasil superava e muito a quantidade de escritórios de contabilidade criados. Ou seja, você tinha mais demanda do que oferta. Mas essa demanda não foi um aumento de demanda de qualidade. Porque as empresas que foram criadas em número bastante grande, eu olhei isso hoje, até 2014 a gente tinha, entre 2008 e 2014, a gente teve um crescimento de 3 milhões para 4 milhões de empresas. Hoje a gente tem 20 milhões. Mas basicamente são MEIs, microempreendedores individuais, que são contados como CNPJs. Né? Então não é um público que tem propensão a comprar serviços consultivos, serviços de maior valor agregado. Mesmo que ele saia do MEI e vire tenha que ir para o Simples Nacional, na prática o que ele quer é dar as DARF, GPS, Receita de Prolabore, Balanço Balancete, expédia social, bom e barato no prazo. Né? E de 2014 para cá esse número se estabilizou e a quantidade de escritórios aumentou, ou seja, inverteu o equilíbrio entre oferta e demanda. Isso por si só já começou a jogar o preço para baixo. Mais ainda, tivemos o advento aí, o surgimento de contabilidades online. Começou com uma, hoje nós temos mais de 50 empresas de contabilidade online, oferecendo autosserviço de DARF, GPS, Receita de Prolabore, Balanço Balancete, expédia social, à distância, né? No mundo digital. E isso, obviamente, com escala, aumenta a oferta. Aumentou a oferta com a mesma demanda, o preço tende a equilibrar essa equação. É natural que seja assim. É economia, mercado. Pandemia, 2020, quantidade de empresas reduz. Ou seja, novo desequilíbrio entre oferta e demanda. Na realidade, a pesquisa mostrou aqui também que houve um decréscimo, um saldo líquido de 2% negativo entre as receitas, entre entradas e saídas, entradas de novos clientes, cancelamentos e reduções, né? Um saldo médio negativo de 2%, de janeiro até junho. Só que eu conheço vários escritórios que cresceram 10%, 20%, 30%, ou seja, tem gente encolhendo. Então, e surge também um movimento aí diferente no mercado. Um movimento onde bancos, instituições financeiras estão comprando escritórios de contabilidade online para oferecer também serviços financeiros e contabilidade. Eu sei de iniciativas de provedores de acesso à internet, né, que tentaram comprar e talvez estejam em negociação ainda com alguns desses escritórios de contabilidade online. Nos Estados Unidos, o GoDaddy, né, que é o maior provedor de acesso de internet do mundo, que oferece, aquele do cachorrinho, né, que oferece e-commerce, site, e-mail, meio de pagamento, e lá nos Estados Unidos ele oferece contabilidade a $9,90. Né? Esse é um movimento natural, que vai acontecer mesmo, e aí o que acontece? Se você está no mercado, você é pequeno, você tem que competir com esses gigantes, produzindo DARF, GPS, Receita de Prolabore, Balanço Balancete, expédia social, você vai cair inevitavelmente numa competição por preço. Né? E uma canibalização também, né, Roberto? Porque aí um começa a brigar pelo cliente do outro, só na precificação vai ficar muito difícil. E aí que eu ia chegar. Agora, neste momento, o jogo da contabilidade, do business contabilidade no Brasil é um jogo de rouba-monte. Não sei se é da sua época isso, aquele jogo de baralho, rouba-monte, que assim, não tem por onde crescer mais. A quantidade de empresas cresce num ritmo muito pequeno. Então, eu só consigo crescer meu escritório tirando do outro. Mais ainda, há uma formação de novos profissionais aí com um outro perfil, e isso pode ser um ponto de disrupção. Eu não consegui identificar isso na pesquisa ainda, não consegui planejar sequer esse ponto, né? A entrada desses novos profissionais com novas tecnologias, com novos modelos de negócio, podem zerar o jogo de novo. Ao invés de ter uma consolidação, nós teremos uma pulverização. Sim. Né? Ou seja, o jogo está aberto. Eu não posso te afirmar com certeza que há essa consolidação. Né? Mas, por isso que eu estou fazendo tanta pesquisa estudando essas coisas. Muito bom. Mas o que acontece? Só para você ter uma ideia. Obviamente, 98% dos escritórios, sejam grandes ou pequenos, oferecem escrituração contábil fiscal trabalhista para os seus clientes, das DARF, GPS, Receita de Prolabore, Balanço Balancete, expédia social. Show de bola. Mas o BPO do Contas a Pagar, os pequenos, 24% dos pequenos oferecem,
e 42% dos grandes já oferecem isso, ou seja, o dobro. Interessante. Né? Um outro número que salta aqui, implementação e monitoramento de indicadores de desempenho das empresas clientes. 14% dos pequenos oferecem, 30% dos grandes oferecem. É o dobro também. Né? Outro número, apoio na importação é o dobro. Diagnósticos contábeis e financeiros, enfim, tem uma série de serviços que estão fora daquele nível 1, daquele nível transacional, daquele nível automatizado, inclusive, né, onde o ganho de escala é o fator crítico de sucesso, e os grandes já começaram a se movimentar com mais velocidade para o nível 2, que é um nível onde a automação, claro, ela é importante, mas o fator humano é o fator crítico de sucesso mais importante no momento. Não. Perfeito. Bom, e nessa linha da disponibilidade de mercado, Roberto, nós acreditamos muito aqui no movimento das contabilidades internas passarem também a terceirizar, se não no todo, parte delas. A gente tem bons resultados com isso aqui, temos um crescimento bem interessante, e acredito que muitos escritórios, aqueles que têm desejo de crescimento, porque, por outro lado, eu convivo com vários aí também, que não querem crescer, ou seja, eles estão numa situação confortável, né, já construíram o seu patrimônio, já criaram os filhos, já estão muito bem respaldados financeiramente e não têm desejo de explorar novos horizontes, até porque isso exige estudos, investimento financeiro, exige equipe, que não é fácil, a gente sabe o quanto é difícil encontrar bons profissionais para explorar mercados mais complexos, como é o de médias e grandes empresas que têm as contabilidades internas. Mas, sem dúvida nenhuma, na nossa percepção, é também um jogo novo, que está se iniciando. Você vê da mesma forma, Roberto? O ponto em questão aí é que eu adoro uma frase do Michael Eisner, ele foi presidente da Disney de 94 a 2000, foi ele que fez aquela mudança estrutural da Disney que transformou a Disney de parque para grande corporação. Ele dizia o seguinte: se você não está crescendo, você está morrendo. E hoje isso é uma verdade absoluta, porque eu duvido que alguém que esteja nos assistindo aqui não tenha passado por problemas de recursos humanos. Tipo, desmotivação, engajamento de equipe, pressão por custo. Se você não está crescendo, você está morrendo. Você sabe por quê? Porque você não consegue manter um profissional de alto nível, um profissional que tenha a mesma garra, que tenha um engajamento na sua empresa. Ele quer crescer. E para ele crescer, a sua empresa tem que crescer. Se a sua empresa não crescer, ele vai para outra. Perfeito. E aí, muitas vezes, você fica com os profissionais que não querem crescer também, que são justamente aqueles que querem fazer sempre do mesmo jeito, que não tem engajamento, que chega às 6 horas, larga a caneta, e que estão mais preocupados com o processo, cometer erros, e que não, enfim. O problema é que não crescer significa definhar. Né? Ok, cheguei no nível, e aí que está a questão. Se você chegou num nível de satisfação pessoal, profissional e financeira, venda seu escritório enquanto ele vale alguma coisa. Fantástico, Roberto, muito bom. Acho que estamos aí com todas as análises passadas, né, e entendidas, interpretadas, debatidas. Deu nosso horário já, então caminhamos para o encerramento. Quero te agradecer imensamente, Roberto, foi um bate-papo espetacular, muitos aprendizados para nós também. Tenho certeza que todos que nos assistiram, que nos acompanharam e os que vão assistir também, depois a esse vídeo que está disponível lá no YouTube, que peço, né, que todos que estão aí se inscrevam, né, participem das nossas redes sociais, nós temos lives diárias, tenho certeza que isso pode agregar a todos muito conhecimento que está sendo trocado, né, conhecimento que a gente, sem dúvida alguma, acrescenta a todos que participam de alguma maneira, e nós também aprendemos muito com isso. Então, para nós é muito gratificante poder contribuir. Roberto, as tuas palavras e muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Eu queria deixar uma mensagem aqui para o novo empreendedor. Seja um novo empreendedor por sucessão ou por realmente ser o primeiro negócio dele. Comece. Esse processo de consolidação não é uma certeza, é um caminho, mas, como eu disse, novas tecnologias, novas metodologias, novos modelos de negócio e uma mudança no comportamento do consumidor pode ser a sua chance de se tornar aí um grande empreendedor, um grande visionário do setor. Tá? As oportunidades estão muito abertas. Se não fosse assim, não teríamos grupos estrangeiros querendo adquirir os nossos escritórios aqui. Fantástico. Roberto, mais uma vez, muito obrigado a todos que nos assistiram. Tenham todos uma excelente noite. Um abraço. Obrigado, abraço.